Seja bem-vindo ao Guerreiros do Mundo. Hoje, vamos entrar na vida dos cossacos, aqueles lendários cavaleiros das vastas estepes euroasiáticas. Feche os olhos por um momento e imagine um horizonte sem fim, onde o céu parece tocar o solo em uma dança eterna. Ali, você ouve o som das ferraduras batendo contra o solo seco e o vento carregando o grito de guerreiros audazes, vestidos com mantos coloridos e armados com sabres brilhantes. Esse é o mundo dos cossacos, um povo que viveu e lutou sob o lema da liberdade. Esses homens e mulheres eram muito mais do que guerreiros. Eram símbolo de resistência e independência. Suas vidas estavam entrelaçadas com as terras que defendiam e as comunidades que criavam. Em um tempo em que impérios se expandiam e fronteiras eram forjadas com sangue e ferro, os cossacos emergiram como um paradoxo fascinante, combatentes ferozes, mas também cultivadores da democracia em suas comunidades. O que tornava esses cavaleiros tão especiais? Era sua habilidade única de cavalgar como se fossem um só com seus cavalos? Ou talvez sua capacidade de sobreviver nas duras condições das estepes, onde a liberdade era conquistada com coragem? Cada cossaco era um defensor de sua terra, um protetor de sua cultura e um símbolo de uma independência que muitos só podiam sonhar. Hoje, vamos mergulhar profundamente nesse universo, desde suas origens enraizadas na Eurásia até as batalhas épicas que definiram sua existência. Prepare-se para conhecer uma das classes de guerreiros mais intrigantes da história, enquanto revelamos o coração pulsante da vida cossaca e o que os tornava tão inesquecíveis. Que tal montar em seu cavalo imaginário e cavalgar conosco por essa jornada? As vastas estepes aguardam. As origens dos cossacos estão envoltas em um misto de história e lenda. Para compreendê-los, precisamos voltar ao coração das vastas estepes euroasiáticas, uma terra onde o céu parece não ter limites e a sobrevivência sempre dependeu da coragem e adaptabilidade. Aqui, entre o Mar Negro e os rios Don e Dnieper, surgiu um povo que não era nem completamente nômade, nem inteiramente sedentário. A palavra cossaco deriva do turcomano kazakh, que significa homem livre. E essa liberdade era o centro de sua existência. Nos séculos XV e XVI, as fronteiras do que hoje conhecemos como Ucrânia e Rússia eram terras de ninguém, constantemente ameaçadas por invasores como os tártaros da Crimeia e otomanos. Foi nesse vácuo de poder que os cossacos apareceram, organizando-se em comunidades autônomas que desafiavam a autoridade dos impérios ao redor. Esses primeiros cossacos não tinham reis nem senhores feudais. Eles eram renegados, fugitivos ou homens buscando uma vida sem amarras. Agricultores, caçadores e guerreiros, eles se uniram pela necessidade de sobreviver em terras perigosas e pela rejeição às ordens impostas de cima. Vivendo entre dois mundos, o cristão ortodoxo e o muçulmano, absorveram o melhor de cada lado, criando uma cultura única. Suas primeiras bases, conhecidas como siches, eram fortalezas improvisadas às margens dos grandes rios. Lá, planejavam suas incursões contra invasores e defendiam suas comunidades. Mas, mais do que um povo de guerra, eram homens e mulheres profundamente conectados às estepes, vivendo uma relação de respeito com a natureza e com os perigos que ela impunha. O que começou como pequenos grupos de resistência se tornou uma força capaz de moldar os rumos da história na Europa Oriental. Imagine uma sociedade onde não havia reis, senhores ou mesmo grandes desigualdades. Esse era o mundo dos cossacos. Seus siches eram mais do que fortalezas, eram o coração de sua organização social, baseados em igualdade e fraternidade. Cada cossaco tinha voz, e todas as decisões importantes eram tomadas coletivamente em assembleias conhecidas como Rada. Era uma democracia em um tempo e lugar onde o poder absoluto dos monarcas dominava o cenário político. Os cossacos se dividiam em comunidades conhecidas como osts, que se organizavam em torno de um território ou rio, como os famosos ostes do Don e de Zaporígia. Cada host tinha seu ataman, um líder eleito por seus pares, mas que poderia ser substituído se não cumprisse suas funções adequadamente. Essa estrutura garantiu que as decisões fossem sempre voltadas para o bem coletivo, mantendo um senso de unidade mesmo em tempos de grande adversidade. A vida nos siches era pautada por uma ética rígida. Os cossacos eram treinados desde cedo para serem guerreiros, mas também valorizavam a lealdade e o respeito à comunidade. Não havia espaço para covardia ou a traição. Era uma sociedade que misturava o melhor dos ideais de liberdade com a disciplina necessária para sobreviver em um ambiente hostil. As mulheres, embora menos presentes nas atividades militares, desempenhavam papéis essenciais, cuidando da terra e mantendo vivas as tradições culturais. A dança, a música e a poesia faziam parte do cotidiano cossaco,
criando uma identidade forte que perdurava mesmo nos momentos mais sombrios. Essa combinação de igualdade, liberdade e disciplina moldou um povo que, embora pequeno em número, foi capaz de desafiar impérios e inspirar gerações. Os cossacos provaram que uma sociedade unida, com valores claros, pode resistir mesmo aos maiores desafios. Era mais do que um modo de vida, era uma filosofia de resistência. Quando o inimigo via o horizonte se encher de poeira e ouvia o som dos cavalos ecoando, sabia que os cossacos estavam vindo. Esses guerreiros não apenas lutavam com habilidade, mas transformavam o campo de batalha em uma extensão de sua casa. Suas táticas eram imprevisíveis, rápidas e mortais, características que os tornaram temidos por todos os exércitos que enfrentaram. A base de seu poder residia em sua habilidade com o cavalo. Para os cossacos, o cavalo era mais do que um meio de transporte, era um parceiro inseparável. Suas montarias eram escolhidas cuidadosamente por sua resistência e velocidade, adaptadas ao terreno das estepes. Os cossacos eram capazes de realizar manobras impressionantes, como disparar flechas ou balas enquanto cavalgavam a toda velocidade, virando o corpo quase completamente para o lado. Quanto às armas, o shashka, um tipo de sabre curvado, era sua marca registrada. Ágil e letal, ele permitia golpes rápidos e precisos, essenciais para o combate corpo a corpo. Além disso, carregavam pistolas, lanças e arcos. Suas armaduras eram leves, muitas vezes consistindo apenas de couro reforçado ou cota de malha, para não comprometer sua agilidade. Mas o que realmente definia os cossacos era sua mentalidade de guerra. Inspirados tanto por sua cultura quanto por sua necessidade de sobrevivência, eles dominavam a arte da guerra assimétrica. Realizavam emboscadas, raids relâmpago e estratégias de retirada que confundiam seus inimigos. Eles atacavam rapidamente, causando caos, e desapareciam antes que os reforços pudessem reagir. Sua maior habilidade, no entanto, era a adaptação. Se enfrentavam inimigos melhor armados, aproveitavam o terreno para emboscadas. Se estavam em menor número, dividiam suas forças para atacar em diferentes pontos. Essa flexibilidade os tornava imprevisíveis e quase impossíveis de derrotar em território aberto. Guerreiros natos das estepes, os cossacos eram um exemplo perfeito de como inteligência e estratégia podem superar números e equipamentos superiores. Os cossacos não eram apenas sobreviventes, eram conquistadores. Sua história é marcada por feitos épicos que desafiaram as maiores potências de sua época. Desde os ataques ousados contra o Império Otomano até sua contribuição nas guerras do Império Russo, os cossacos mostraram uma habilidade impressionante para transformar pequenos grupos em forças devastadoras. Um dos episódios mais marcantes de sua história foi o Cerco de Azov, uma fortaleza otomana. No início do século XVII, os cossacos zaporosianos, cansados das incursões otomanas em suas terras, decidiram tomar a fortaleza por conta própria. Sem o apoio de um grande exército, mas com determinação inabalável, atacaram por terra e pelo mar, utilizando embarcações leves chamadas chaikas. Essas embarcações rápidas e ágeis permitiam que os cossacos navegassem rios e mares, surpreendendo seus inimigos. Outro momento crucial foi sua participação na rebelião de Khmelnytsk, em meados do século XVII. Sob liderança de Bohdan Khmelnytsk, os cossacos lutaram para libertar a Ucrânia da dominação polonesa. Apesar das dificuldades, seus esforços foram fundamentais para estabelecer um tratado que mudaria o equilíbrio de poder na região, aproximando os cossacos do Império Russo. Mas nem todas as conquistas vieram com aliados. Em diversas ocasiões, os cossacos lutaram sozinhos, conduzindo raids ousados e expandindo suas fronteiras. Um exemplo foi a resistência contra os tártaros da Crimeia, cujas incursões escravizaram milhares na Europa Oriental. Os cossacos, com seus ataques rápidos e habilidade em terreno aberto, se tornaram uma linha de defesa crucial para as populações da região. Cada vitória cossaca não era apenas uma demonstração de força militar, mas também de seu espírito indomável. Esses guerreiros provaram repetidamente que a liberdade era algo pelo qual valia a pena lutar, mesmo que o preço fosse alto. Suas conquistas ecoam na história como um lembrete de que a coragem e a determinação podem mudar o curso dos eventos, mesmo nas condições mais adversas. As crenças dos cossacos estavam profundamente enraizadas em sua fé e em suas tradições. A maioria deles seguia o cristianismo ortodoxo, mas sua prática religiosa tinha um toque único, moldado pelas circunstâncias de sua vida nas estepes. Para os cossacos, a fé não era apenas um ritual, era uma fonte de força, um guia moral e um elo com a comunidade. A vida cossaca estava cheia de símbolos religiosos.
Antes de uma batalha, por exemplo, era comum que os guerreiros se reunissem em oração, pedindo proteção divina e a força para enfrentar seus inimigos. Muitas vezes, levavam consigo ícones sagrados, como pequenos quadros representando santos, que eram tratados como talismãs de proteção. As igrejas em seus siches eram simples, mas vibrantes, refletindo a importância da fé em suas vidas. Mas a religiosidade dos cossacos não se restringia à guerra. Eles também tinham um profundo respeito pelos ciclos da natureza, que influenciavam suas práticas agrícolas e celebrações. Festividades religiosas como a Páscoa eram marcadas por grandes festas comunitárias, onde a música e a dança desempenhavam papéis centrais. Essas tradições reforçavam os laços entre os membros da comunidade e eram momentos de união e celebração. Além disso, os cossacos eram guardiões de um rico folclore. Contos sobre heróis lendários, batalhas épicas e criaturas sobrenaturais passavam de geração em geração, fortalecendo a identidade cultural do povo. Eles viam o mundo através de uma lente que misturava realidade e mito, onde as histórias tinham o poder de inspirar coragem e esperança. Essa combinação de fé religiosa e tradições culturais criou um povo resiliente, capaz de enfrentar os desafios mais difíceis sem perder seu senso de comunidade e propósito. Os cossacos acreditavam que estavam protegidos por algo maior, e isso os guiava em todas as suas ações, do campo de batalha ao convívio social. Apesar de serem conhecidos como guerreiros implacáveis, os cossacos tinham uma vida cotidiana rica e variada, marcada por um forte senso de comunidade e tradição. O dia a dia deles era um equilíbrio entre a disciplina militar e os prazeres simples da vida nas estepes. As manhãs de um cossaco geralmente começavam cedo. Aqueles que viviam nos siches dedicavam o tempo a treinos militares, manutenção de armas e cavalos. A equitação era quase um ritual diário, já que o cavalo era parte fundamental da identidade cossaca. Fora do contexto militar, muitos também trabalhavam na agricultura, cultivando trigo, cevada e outros grãos que garantiam a sobrevivência de suas comunidades. A família desempenhava um papel importante, especialmente para os cossacos que não viviam em bases militares. Eles valorizavam profundamente os laços familiares, e seus lares eram frequentemente decorados com bordados coloridos e símbolos religiosos, mostrando sua conexão com a cultura e a fé. As mulheres eram vistas como pilares da casa, gerenciando as tarefas domésticas e transmitindo as tradições às crianças. As festas eram momentos vibrantes de confraternização. O som das banduras, instrumentos musicais típicos, e os passos rápidos das danças cossacas enchiam o ar de alegria. Durante esses eventos, histórias heroicas eram contadas, muitas vezes exageradas, para inspirar as próximas gerações. A comida, rica em sabor e feita com ingredientes locais, era servida em abundância, e o oriuca, uma bebida alcoólica tradicional, não podia faltar. Apesar dos momentos de celebração, a disciplina estava sempre presente. Cada cossaco sabia que, a qualquer momento, poderia ser chamado para proteger sua comunidade ou lutar em uma campanha. Esse senso constante de dever moldava sua mentalidade, mantendo-os sempre preparados. Essa dualidade, entre a dureza de sua vida militar e a leveza de seus momentos de festa e família, era o que tornava os cossacos tão únicos. Eles sabiam como aproveitar os momentos de paz, mas nunca baixavam a guarda, sempre prontos para defender sua liberdade e seus entes queridos. A relação entre os cossacos e o Império Russo foi marcada por uma montanha-russa de lealdades, conquistas e traições. Inicialmente, os cossacos foram aliados estratégicos do Império, servindo como uma força de elite para proteger suas fronteiras e expandir seus domínios. Em troca, receberam privilégios, como autonomia em suas terras e isenção de impostos. No século XVII, os cossacos zaporosianos desempenharam um papel crucial na consolidação do poder russo ao ajudar a expulsar os poloneses da Ucrânia. Como recompensa, foram integrados formalmente ao Império, mas sem perder seu espírito de independência. Muitos dos famosos ossos cossacos, como os do Don e do Kuban, se tornaram forças militares oficiais, fundamentais para a expansão russa ao sul e ao leste. Contudo, essa aliança nem sempre foi harmoniosa. Os cossacos tinham um forte senso de autonomia e não toleravam interferências externas. Esse atrito culminou em episódios como a revolta de Stenka-Razin, no século XVII, quando os cossacos do Don se rebelaram contra o czar devido a políticas repressivas. Outra revolta marcante foi a de Emelian Pugachev, no século XVIII, que sacudiu a Rússia ao reunir cossacos e camponeses em uma tentativa de derrubar a nobreza. À medida que o Império Russo se tornava mais centralizado, a liberdade dos cossacos foi sendo gradualmente restringida.
No século XIX, as reformas de modernização militar transformaram os cossacos em uma força subordinada ao Estado, eliminando grande parte de sua autonomia. Apesar disso, eles continuaram a ser símbolos de resistência e independência, até mesmo dentro do regime opressor que os cooptou. A figura do cossaco transcende a história. Mais do que guerreiros, eles se tornaram ícones de liberdade, aventura e lealdade. Sua imagem foi romanticamente retratada em canções, danças e obras literárias que capturam o espírito rebelde e destemido das estepes. Uma curiosidade fascinante é o uso das famosas chaikas, embarcações leves e ágeis usadas por cossacos zaporosianos para navegar rios e mares, surpreendendo inimigos até mesmo nas costas otomanas. Esses barcos, aparentemente simples, eram tão eficazes que muitas frotas inimigas temiam sua aproximação. Outra característica marcante era a estética dos cossacos. O topete raspado, conhecido como ozeledets, usado por muitos cossacos zaporosianos, tornou-se um símbolo de orgulho e tradição. Eles também valorizavam suas roupas, decoradas com bordados que não só exibiam sua cultura, mas também serviam para diferenciar clãs e regiões. O mito dos cossacos também influenciou a arte. Escritores como Nikolai Gogol retrataram suas aventuras em obras como Taras Bulba, enquanto pinturas épicas, como a resposta dos cossacos ao sultão otomano, de Ilya Repin, eternizaram sua bravura e humor afiado. No cinema, os cossacos aparecem como heróis trágicos, figuras cuja liberdade é uma luta constante contra forças maiores. Ainda hoje, os cossacos inspiram movimentos culturais e políticos na Ucrânia, Rússia e outros países da região, como símbolos de identidade nacional e resistência. Sua mistura de realidade e lenda continua a fascinar e a inspirar. O que os cossacos representam para o mundo moderno? Eles são um lembrete vivo de que a liberdade é uma luta contínua e que a identidade cultural é um dos bens mais preciosos de um povo. Mesmo com o passar dos séculos, sua influência ainda pode ser vista em tradições preservadas, em lendas contadas e na forma como sociedades modernas valorizam a independência. Hoje, movimentos cossacos ressurgem em partes da Rússia e Ucrânia, mantendo vivas suas danças, músicas e até treinamentos militares. Enquanto alguns grupos cossacos modernos se concentram em preservar a cultura, outros se envolvem em questões políticas, muitas vezes reivindicando o papel de guardiões das tradições e das fronteiras de suas nações. Mas os cossacos não são apenas lembrados por suas conquistas ou tradições. Eles provocam uma reflexão importante. Até onde estamos dispostos a ir para proteger aquilo que acreditamos ser essencial? Seus valores de lealdade, coragem e autonomia permanecem inspiradores, mas também levantam questões sobre o custo da liberdade e o peso das escolhas feitas em nome dela. Enquanto encerramos nossa jornada pelas estepes, deixamos uma pergunta no ar. Seriam os cossacos apenas guerreiros de uma era passada, ou representam algo atemporal, que vive em todos aqueles que lutam pela liberdade? Gostou da história dos soldados cossacos? Não se esqueça de ativar o sininho para acompanhar nossos vídeos e descobrir mais sobre as classes de guerreiros que moldaram o mundo. E, se quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, torne-se membro do canal e ajude a manter viva essa busca pelas histórias que continuam a nos inspirar. Até a próxima jornada em nossa história aqui no Guerreiros do Mundo.